Hello class! A videoaula 1 de hoje será sobre palavras cognatas na língua inglesa. Com vocês, os professores Cláudia e Evandro. Videoaula 1. Decifrando o texto em inglês. Palavras cognatas. Veja como você pode decifrar um texto reconhecendo as palavras cognatas. Uma das pontes para o entendimento em inglês são as palavras cognatas. Mas você deve estar se perguntando, o que são palavras cognatas? A palavra cognata vem do latim cognatus, que significa nascido juntos. Em se tratando de palavras, se refere àquelas que se originaram de uma mesma raiz ou possuem uma mesma etimologia. Temos como exemplo de palavras cognatas na língua portuguesa: amigo, amigável, amizade, inimizade e amistoso. A língua inglesa apresenta uma grande quantidade de cognatos com a língua portuguesa. Esse fato ocorre principalmente devido à origem das palavras inglesas, o grego e o latim, que é a mesma origem das palavras em português. As palavras cognatas do inglês para o português são parecidas tanto no significado quanto na mesma forma, e são muito usadas na língua inglesa. Representam cerca de 30% de um texto em inglês. Não há registro da existência de um texto longo em inglês que não apresente, no mínimo, uma palavra cognata com a língua portuguesa. Os cognatos possuem 3 classificações: idênticos, semelhantes e vagamente parecidos. No entanto, deve-se ficar atento às palavras não cognatas. Essas palavras possuem uma grafia semelhante e algumas palavras de língua portuguesa, porém, seu significado se difere totalmente do significado das palavras em português. Veja quais são as principais palavras cognatas do idioma inglês para o português e seu significado. Alguns exemplos: accidental, acidental; comedy, comédia; comic, cômico; competition, competição; connect, conectar; different, diferente; economy, economia; emotion, emoção; example, exemplo. Por que é importante reconhecer as palavras cognatas? Porque facilita na identificação e compreensão geral do texto, mesmo que o indivíduo não conheça previamente os termos em questão. Temos aqui a sinopse do filme Moby Dick como exemplo. Data de lançamento: 27 de junho de 1956 nos Estados Unidos. O diretor John Huston. Adaptação de Moby Dick, autor Herman Melville. Roteiro Herman Melville, John Huston, Ray Bradbury, Norman Kevin. Música composta por Philip Slayton, Louis Leve. E a sinopse do livro, então, aqui vamos indicar algumas palavras cognatas no inglês. Por exemplo, publisher, American; obsessive, captain; gent, embarks; journey, animal; e coast. Pegue uma caneta e um papel e encontre no texto as palavras cognatas. Vou te dar um tempo para encontrá-las. Lembre-se, as palavras cognatas são parecidas com as palavras em português que está acostumado. Vou te dar uma dica. Exemplo: time seria tempo. Ah, só para lembrar, seu time está acabando.
Gostaria que no final desta atividade, você descobrisse através das palavras cognatas. Qual é a história do texto na sinopse do filme Moby Dick? Ou pelo menos o que você entendeu. Meu caro amigo, seu tempo acabou. Espero que tenha aprendido e se divertido. Caso ainda tenha dificuldade para compreender, aconselho você a utilizar de um dicionário inglês-português para desvendar esta fantástica história. O que é falso cognato? São palavras que se assemelham, tanto na pronúncia quanto na grafia, a outras de um outro idioma qualquer. Só que, apesar de parecerem iguais, o significado delas difere. Vamos pegar um dos exemplos de falsos cognatos em inglês mais famosos, a palavra college. Quando comparada com o português, logo pensamos na palavra colégio. Mas college significa faculdade, e não um colégio. Lista de falsos cognatos. Push. Quem nunca confundiu push com a palavra em português puxar ao abrir uma porta, que atire a primeira pedra. Esse é um dos erros mais comuns e pode dar muita confusão na hora de se comunicar, com o que as pessoas confundem. Puxar, o que significa, na verdade, empurrar. Pretende. Outra palavra popular no ranking de falsos cognatos é pretende que, em inglês, não significa pretender, com o que as pessoas confundem, pretender, o que significa, na verdade, fingir. Prejudice. Se a primeira coisa que você pensou quando leu prejudice foi prejudicar, saiba que você caiu na armadilha dos falsos cognatos, com o que as pessoas confundem, prejudicar, o que significa, na verdade, preconceito. Lanche. Como se fala lanche em inglês? Se você respondeu lanche, saiba que esse é outro exemplo de falso cognato, com o que as pessoas confundem, lanche, o que significa, na verdade, almoço. Support, não. Support não significa suportar em português, com o que as pessoas confundem, suportar, o que significa, na verdade, apoiar, dar apoio, dar suporte. Library. Se você está em outro país e alguém te pergunta onde fica a library, e você apontar para uma livraria, saiba que deu a direção errada para a pobre pessoa. Com o que as pessoas confundem, livraria bookstore, o que significa, na verdade, biblioteca. Mayor. Esse falso cognato é um dos mais diferentes pois o significado real é completamente diferente do que parece. Com o que as pessoas confundem, maior, o que significa, na verdade, prefeito. Parentes. É bom tomar um cuidado especial na hora que estiver aprendendo membros da família em inglês pois essa palavrinha é um dos erros mais comuns dentro dos falsos cognatos. Com o que as pessoas confundem, parentes, o que significa, na verdade, pais, fique ligado, parentes, em inglês, é relatives. E pais, em inglês, significa parentes.